Oi, gente, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao segundo episódio da jornada da fisioterapia para a pessoa idosa. Eu sou Renata Lima, eu também sou fisioterapeuta e nessa jornada eu tô te mostrando o caminho para dominar a avaliação e o tratamento da fisioterapia para a pessoa idosa. E assim, como consequência, né, o grande objetivo também que eu sei, conseguir lotar a sua agenda de pacientes particulares. Mas antes, deixa eu fazer uma revisãozinha aqui, né? Se por algum motivo você ainda não assistiu o primeiro episódio da jornada, corre que ainda dá tempo. É importante você assistir na sequência, para você entender o que eu vou falar aqui hoje, tá? Lembra, mais importante do que aprender a fazer o certo também é deixar de fazer o errado, viu? Então lá no primeiro episódio da jornada eu falei dos mitos que a fisioterapeuta que atende a pessoa idosa acredita ou mesmo, enfim, termina cometendo, né? E isso se perde no seu atendimento. Então eu mostrei também como esse conhecimento, a criação de um método, enfim, tudo isso me ajudou na minha recolocação, ou seja, no meu reposicionamento profissional dentro da fisioterapia num outro estado, no caso aqui em Maceió. E eu te mostrei também estratégias para você ter uma visão multidimensional da saúde da pessoa idosa, que, se aplicado, você consegue melhorar e muito o seu atendimento de fisioterapia e fisioterapia para pessoa idosa, né? Lembra aqui o objetivo aqui. Bom, mas nesse segundo episódio, gente, hoje, eu quero falar sobre o futuro da fisioterapia no atendimento das pessoas acima de 60 anos. Eu não sei se você sabe, mas aqui no Brasil, segundo o censo do IBGE, em 2021, cerca de 14,7% da população do Brasil era idosa. Ou seja, essas pessoas tinham mais de 60 anos ou mais no caso, né? E a projeção do IPEA é que esse público chegue a 40% em 2100. Então, você tem noção do que isso significa? Significa que é um mercado em grande crescimento. E você já deve ter notado isso, lógico, também no seu enredo ali, na sua família. A longevidade, ela está cada vez maior. As pessoas também estão tendo menos filhos, não é? E isso impacta diretamente na nossa expectativa de vida. E aí fica uma pergunta, né? Como é que nós, fisioterapeutas, podemos nos preparar para atender esse público? E aí agora, hoje, o objetivo eu vou te apresentar 4 pilares para você se preparar. E o primeiro pilar, não podia ser diferente, né? Não pode ser outro. O primeiro dele é entender o envelhecimento e as síndromes geriátricas. Eu sempre vou reforçar isso, gente. Quando a gente está atendendo o público idoso, a gente precisa aprender e entender as particularidades desse processo. Que é entender que aquele corpo está envelhecendo e que existem alguns riscos. Mas não pensa que isso é particularidade nossa da fisioterapia ou da área da saúde não, tá? Foi feita uma pesquisa recente que foi realizada com pessoas idosas e 72% dessas pessoas relataram sentir um despreparo das lojas e das marcas para atender as suas necessidades. Você já deve ter percebido isso nas calçadas, que são irregulares e isso atrapalha a locomoção, no remédio, que é a letrinha miúda da bula, né? Isso, gente, é não pensar no público que você atende. Agora, se o público que você mais atende tem mais de 60 anos, lembra que eu falei, na neuro, na traumato, na cardio, não faz sentido você estar mais preparado? No caso da fisioterapia, né, quando a gente entende o que está acontecendo com aquele corpo, daquela pessoa, nós, fisioterapeutas, nós conseguimos encaixar as situações em determinados padrões. E aí você consegue direcionar melhor a sua avaliação. Por exemplo, quando nós sabemos de possíveis síndromes geriátricas,
que podem acontecer, que podem acometer a vida daquela pessoa, né? A gente pode identificar as possíveis causas, entre outras consequências daquela queixa inicial que o paciente chegou falando. Consequentemente, assim, a gente já se antecipa e já inicia um tratamento preventivo. Quer ver um exemplo? Eu fui atender uma paciente que tinha uma queixa pélvica de um quadro álgico intenso em bexiga e associado a isso, uma urgência miccional. Mas, além dessa avaliação mais específica da uro, eu também avaliei e identifiquei que ela tinha um quadro que também apresentava risco de queda elevado e já estava iniciando um quadro de fragilidade que não é normal do envelhecimento. É outro ponto que a gente precisa desmistificar, tá? A fragilidade, ela tem a ver com a perda de massa muscular, mas não só a massa, e sim a qualidade dessa força, potência, tá? A famosa sarcopenia, as alterações neuroendócrinas e a deficiência imunológica. E não é normal ter fragilidade no envelhecimento. Mas para que a gente possa chegar a essa suspeita, né, a gente precisa utilizar algumas ferramentas de rastreio, para que possa identificar os critérios do fenótipo de fragilidade. A gente precisa rastrear. Que critérios são esses? Lentidão da marcha, medida através da redução da velocidade de marcha, sensação de exaustão, autorrelato de fadiga, tá? Redução do gasto calórico, que isso é verificado através de uma baixa atividade física, redução da força de pressão palmar, tá? Medida através de um dinamômetro, e perda de peso de forma não intencional, ali mais ou menos acima de 4,5 kg. E aí dessa forma a gente identifica outros problemas que podem afetar a vida dessa pessoa. E aí você tem uma base teórica para formular o seu raciocínio clínico. E somado à sua área de especialidade, como foi no meu caso. Entendeu? Esse raciocínio clínico vai te ajudar também no segundo pilar, que é fazer a avaliação prevendo o tratamento do paciente. Quando a gente conhece a parte teórica, entende sobre o envelhecimento, síndrome geriátricas, o que é normal e o que não é, aí você direciona a sua avaliação, mas para quê? Para ter um tratamento mais assertivo. Você para de ficar olhando um tendão, um joelho, e você passa a olhar de forma mais ampla. Passa a olhar a saúde da pessoa, né, como um todo, como um completo bem-estar biopsicossocial. Só que quando a gente sabe o que está acontecendo, é que a gente consegue direcionar o nosso tratamento e, consequentemente, agregar valor no nosso atendimento. Por exemplo, quando a gente tem um roteiro, né, ou seja, a gente faz testes, aplica ferramentas, rastreia a funcionalidade global dessa pessoa, né, assim como o grau de autonomia e independência, através do rastreio das atividades de vida diária, né, a gente consegue prever como é que vai ser a nossa abordagem e escolher o melhor tratamento que vai se encaixar naquele caso. Lógico, pelo amor de Deus, tudo isso baseado em evidência, não da nossa cabeça, não é da sua cabeça, tá? Outro ponto, né, além disso, um ponto muito importante é o seguinte, que na primeira consulta, não falo sessão, né, quando a gente faz uma avaliação completa, a gente pode entregar um mapa, um relatório para esse paciente, visualizar como é que está o cenário de saúde dele hoje, né? E, consequentemente, como é que a gente vai abordar isso. E isso é um grande diferencial. Eu ainda vejo, na verdade, muito fisioterapeuta que já inicia o atendimento logo no primeiro contato. E, gente, não! Use esse momento da avaliação para você enxergar tudo, para você agregar valor no seu trabalho.
Nesses casos, né, é normal até você cobrar mais caro, porque nós passamos mais tempo, 1 hora e meia, 2 horas, tá? Sabe uma outra vantagem que eu adoro em falar de avaliação, né? Quando eu vou atender um paciente poliqueixoso, por exemplo, né? Com certeza você já se deparou com uma pessoa poliqueixosa, ou então ainda vai se deparar. Vai acontecer. Nada tá bom, o tratamento não tá adiantando, eu tô perdendo tempo, dói aqui e ali, enfim. Talvez, né, uma avaliação que mostra ali o antes e depois possa ajudar. Teve uma vez que eu tava com uma paciente dessa, ela sempre reclamava. Aí eu pensava, né, cara, mas ela tá melhorando, eu vi isso, eu percebi. Será que ela não percebe? E aí eu fui lá e reavaliei. E aí eu mostrei, né, olha, a senhora tava assim, ó, X, e agora você já tá assim, Y. E eu mostrei o resultado. E isso facilitou muito a forma como ela encarou o tratamento depois. Porque é mais palpável. Mas não é uma avaliação subjetiva, tá? Isso é importante para você mostrar o seu tratamento. Tá? Que, ó, tá funcionando. Porque muitas vezes a gente precisa se vender um pouco mais, né, gente? A verdade é essa. Né? Não é mesmo? A gente precisa trabalhar um pouco mais esse espírito de venda na gente. E aí a gente vai falar do terceiro pilar, que a gente precisa estar pronta para esse atendimento da pessoa idosa. Né? E aí o terceiro pilar é atendimento diferenciado para esse público. Falando em diferencial, o atendimento desse público também é muito delicado, a gente sabe disso, né? Quem nunca ouviu a frase, quanto custa a sua sessão? Tem pacote? Repito, não gosto de falar sessão, consulta. E uma avaliação dessa, né, olhando a saúde de maneira multidimensional, ela não é qualquer valor. Isso não é um sapato que você dá um preço e a pessoa compra ou não. Tá? É uma consulta, é um serviço. Que quando você agrega valor, o preço também é diferenciado. Além do primeiro contato, a gente também precisa, né, manter a escuta com empatia ao longo dos outros atendimentos, né? Lembra lá na primeira aula que eu falei que esse paciente vai ser para a vida toda? Então fideliza essa pessoa, gente. Muitas vezes o paciente só quer conversar, né? E é importante a gente estar disponível para essa pessoa também, né? Empatia, ouvir, saber escutar. Só que a gente também não é psicólogo. E aí eu vou falar um outro ponto. A gente precisa encontrar esse ponto ótimo de equilíbrio e é essencial também a gente direcionar essa pessoa para caso necessário. Isso pode ser rastreado, por exemplo, a suspeita de um quadro de alteração de humor, a gente pode rastrear através de ferramentas simples, como o H e a EDG. Você provavelmente já conheceu alguém que precisa muito de psicoterapia e foge como o diabo foge da cruz, né? Existe muito preconceito com esse assunto. Mas quando você mostra, de novo, palpável, a importância e a necessidade através de um teste, o tom muda, sabe? Aí você mostrou ali, olha, eu tô rastreando aqui e não tá tudo bem. Preciso que você procure ajuda. Só que lógico, gente, pelo amor de Deus, isso não pode ser imposto, isso tem que ser conversado. Lembra que quando eu disse que as empresas, as marcas negligenciam esse público, 72% dos idosos relataram isso? Eu particularmente amo atender as pessoas idosas e eu já vi vários comentários de gente que ama também, tá? E aí fica fácil eu como fisioterapeuta adaptar o meu negócio de fisioterapia para esse público. Desde o primeiro contato. Entrega de relatório, manter o contato com outros profissionais, equipe multidisciplinar, tá? O jeito de falar com essa pessoa, com os familiares dessa pessoa. Também trabalhar a prevenção, eu adoro falar de prevenção, porque dessa forma a gente fideliza esse paciente. E adivinha o que vai acontecer? Sim, se o seu paciente está fidelizado, trabalhando prevenção, está sempre surgindo ali um novo paciente para você, porque você faz um bom atendimento. E aí, né, é uma questão de tempo de você lotar a sua agenda de pacientes particulares. Bom, né? Fala sério. Coraçãozinho. E aí, por último, porém não menos importante, eu vou falar do quarto pilar, que é ir sem pressa e sem pausa. Vamos puxar a orelha aqui, vamos lá.
Como é que eu já falei lá na primeira aula que, né, um dos erros, mitos da fisioterapeuta como profissional é falta de planejamento. A gente não vai visualizar dar alta muitas das vezes, né, por conta do processo de prevenção, enfim. Só que pode acontecer de morrer, pode acontecer, a morte chega sem avisar, né? Então é importante você investir no seu negócio, fazer marketing para manter a roda girando, para você sempre ter pacientes que vão te indicando. No início eu demorei muito para perceber que eu era uma presa, né? Demorei muito, me apanhei, tomei muito na cabeça. E quando eu me toquei que eu era assim, né? Eu era uma eu presa, aí eu comecei a pensar, peraí, eu preciso precificar, eu preciso separar as contas da Renata pessoal, da parte, né, e da parte da Renata fisioterapeuta, apesar de não ter um CNPJ. Eu precisava pensar em manter a integridade do meu material, investir em novos cursos, formações, comprar suprimentos para o meu atendimento. Olha isso, tudo uma parte administrativa do meu negócio. Mas também tem a Renata pessoa. Eu preciso do meu momento de lazer, gente. Eu preciso de férias, eu preciso ficar do meu shopping. Eu não consigo ficar sem um shopping. E é por isso que é importante você se enxergar como uma empresa. Para que você não fique acomodado e seja surpreendido quando acontece de um paciente vir a falecer ou simplesmente dizer, não quero mais, não quero mais fazer. Isso num cenário ruim, muito delicado. Mas às vezes a pessoa até quer continuar a fazer a fisioterapia. Só que às vezes acontece, né? Uma mudança, questão financeira, ou até mesmo a pandemia. Eu mesma precisei parar os atendimentos. Meu público era todo de risco. E aí? Nem sempre, uma questão social, nem sempre a gente tem condições de oferecer um atendimento social para essa pessoa. Então você precisa se preparar para esses casos, né? Por isso que eu sempre digo, fisioterapeuta, independente de como você trabalhe, se é em clínica, domicílio, se enxergue como uma presa, uma empresa. Você precisa de marketing, identidade visual, ter estratégia para captar novos pacientes, tanto no mundo offline quanto no mundo online. Poxa, gente, hoje em dia é quase difícil você não estar ali presente no Instagram, no Facebook. Você precisa também ter uma gestão financeira, gente. Pode ser um aplicativo, uma planilha, um caderninho. Eu já usei vários métodos. Hoje eu estou mais agarrada no aplicativo. É importante continuar fazendo o seu negócio crescer, né? Porque senão, quanto mais a gente ganha, amém, prospera, mais a gente acaba gastando. Isso não é tão legal. E aí o seu negócio não cresce. Eu sempre reservo parte do meu ganho para fazer novos cursos, participar de evento, de atualização, ou para melhorar o meu atendimento mesmo, renovando meu material, enfim, não importa. Tem que ter esse direcionamento. Pagar INSS. Mas claro, a área da saúde ela é um mundo de conhecimento e muitas vezes a gente termina se cobrando demais. E é por isso que eu aprendi. Vá sem pressa e sem pausa, tá? Vai aprendendo um pouco por vez, mas não para, porque senão você fica para trás. Mas vai com calma, sem autocobrança, pelo amor de Deus. Bom, gente, eu tô aqui compartilhando isso tudo, porque eu sei que esse direcionamento para a pessoa idosa, né, dentro da fisioterapia, ele às vezes não é tão difundido, né? Especialmente falando da gerontologia. E você que me acompanha há mais tempo sabe o quanto eu sou apaixonada por essa área. Dando aula ou passando conteúdo aqui no canal, que é uma forma de eu dar aula também, né? Supriu minha necessidade de aula. Bom, aí talvez você esteja pensando, gente, será que não tem um curso, um passo a passo para me ajudar a melhorar o atendimento da fisioterapia para esse público? Oi! Lógico que na verdade sim, eu tenho o meu método onde eu dou o passo a passo para você dominar a avaliação e tratamento da pessoa idosa, que é o curso da fisioterapia para pessoa idosa, tá? E aí, consequentemente, você conseguir lotar sua agenda de pacientes particulares, que é o grande sonho, enfim.
esse curso, que como eu já disse, né, o curso da fisioterapia para pessoa idosa. Nele você vai contar com a minha experiência de atendimento, de ensino, para te ajudar e ajuda, né, você, enfim, fisioterapeutas, independente de ser recém-formada, que está pensando ali fazer uma pós-geronto, mas ainda está na dúvida, ou mesmo fisioterapeutas já experientes em busca de reciclagem, tá? Então, já tenho ali uma forma de ajudar você, independente de que padrão você esteja. Mas por enquanto, calma, eu quero que você primeiro aproveite essas aulas, mais pra frente, no momento certo, eu vou falar mais e vou fazer mais a minha propaganda, tá bom? Só revisando agora, nessa aula, você viu os 4 pilares sobre o futuro da fisioterapia no atendimento da pessoa idosa, tá? Então, primeiro, entender sobre o envelhecimento e as síndromes geriátricas, tá? Depois, é importante fazer a avaliação, já prevendo o tratamento do paciente, então uma avaliação multidimensional. E terceiro, mas o atendimento diferenciado para esse público. E por último, o ir sem pressa e ir sem pausa, tá? Então, gente, já fica atenta para você não perder o terceiro episódio. É nele que eu vou responder as principais dúvidas. Galera que tá comentando aí que ama atender pessoas idosas, então continua comentando, tá? Eu tô recebendo algumas dúvidas que impedem de verdadeiramente você dominar a avaliação e tratamento da fisioterapia da pessoa idosa. Então eu vou aproveitar para responder nesse terceiro vídeo. E com isso eu vou apresentar o plano e o caminho mais rápido e seguro para você conseguir estar pronta aí para esse atendimento da pessoa idosa e assim lotar a sua agenda, como eu já falei, tá? De pacientes particulares. Então na sexta-feira, pela manhã, esse vídeo, o terceiro vídeo, vai ser liberado. Enquanto isso, aproveite o conteúdo, comenta aqui o que você tá achando, tá? Comenta aqui embaixo o que você tá achando da jornada da fisioterapia para pessoa idosa. Lembra, gente, que tem um grupo do WhatsApp. Se você não tá participando do grupo do WhatsApp, clica no botãozinho que tá aqui embaixo, tá? Por favor. E participe para você receber conteúdo exclusivo. Gente, esse foi o segundo dia, o segundo episódio da jornada da fisioterapia para pessoa idosa. Eu espero que você tenha gostado e eu espero te ver na terceira aula, viu? Beijo, tchau e até a próxima.